a gente tem conversado há algum tempo, a gente nunca falou do Lula. E vocês viram a palestra dele em Angra dos Reis para a indústria naval? Tinha, sem brincadeira, não é hipérbole. Você contava as pessoas presentes no comício que ele fez nas mãos, nos dedos de mãos do próprio Lula. Não precisa nem ser as minhas. Ou seja, não dava 9 pessoas. Era uma coisa assim de gatos pingados. E ele fazendo um comício falando que tinha que salvar a Petrobras e a indústria naval do governo Temer. É de uma cara de pau. Eles destruíram a indústria naval com a visão nacionalista. Eles afundaram a Petrobras em dívidas. E o sujeito tem a pecha de ir lá falar para 9 pessoas, quer dizer, pelo menos mostra algum tipo de sensatez do público, que não foi, mas ele vai lá fazer comício sobre isso. Mas deixa eu abordar essa figura que entrou para a história do Brasil, o Lula, por um outro ângulo, que eu queria ouvir vocês dois, que é o seguinte: não tem ninguém que se aproximou do Lula e não teve a vida destruída. Então você pode citar qualquer nome, começa pelo Zé Dirceu, pelo Vacari, e vai andando pelo Okamoto, a Marisa, a esposa, os filhos, gente inteligentíssima. Você não pode falar que o Marcelo Odebrecht é burro. Alguém pode falar, não, burro ele não é. Olha a situação que ele está, olha o que ele está penando para sair da situação que está. Por quê? Porque ficou perto do Lula. Percebam que toda essa grande catástrofe foi catalisada, potencializada pelo Lula. Cara, o carisma de uma pessoa pode fazer tudo isso que o Lula fez com o Brasil? Porque ele abandona os seus aliados. A esquerda não carrega ferido. Porque ao levar o ferido, você se chamusca, então eles arrasa coração. Não tem nada, não tem nada a ver. Então todo mundo que é petista acaba odiando o PT. Né? O Dirceu provavelmente quer ver o Lula morto porque abandonou. Ele foi tão leal ao Lula o tempo todo. Todo mundo que é leal à esquerda, olha o Stalin, ele matava pessoalmente. Olha, é quase igual, viu? Porque o poder de um ditador é quando ele mata a pessoa. Se ele manda alguém matar, logo ele acaba. Então, isso é só o Hitler que não era, que ele tinha. Não, ele tinha o Beria, né, que matava, mas ele, o Hassan Hussein, Saddam Hussein, ele matava. Tem uma história horrorosa que é o ministro da Fazenda, Fernando Galveias, vai conversar para fazer algum tratado, e aí o Santos diz: o que vocês fazem com seus inimigos? Coitado do Hernando. Falou: bom, eu vou mostrar. Abriu uma porta atrás, que era uma biblioteca, e tinha caixões. Ele abriu e estavam os cadáveres lá, ele mostrou. O Hernani. Ou seja, a intimidação. O que eu fiz para merecer isso? Mas a pergunta é boa, né? Porque realmente você vê o rastro de destruição na história de quem se aproximou. Porque parece que todo mundo é idiota, e né? por quê? Mas não é idiota. Eu acho que, primeiro, é a sedução do poder. Foi um líder carismático que chegou o mais perto possível no Brasil desse poder totalitário nas mãos. Então isso seduz muita gente. É o guia, né? As pessoas querendo bajular a figura do presidente, acender o charuto dele, estar próximo, e isso muitas vezes cega. Na verdade, se a gente for voltar lá atrás, Adam Smith, muito conhecido pela visão de economia, liberdade, poder a riqueza das nações, mas ele tem também livro sobre sentimentos morais e tudo mais, onde ele fala sobre isso. Ele fala que a sedução nas cortes e nos salões poderosos destrói um monte de gente, inclusive o próprio poderoso, porque ele se blinda de críticas, de pessoas que tenham coragem de minimamente lhes falar a verdade. Então ele também tem isso, ele vai se cercando só dessas pessoas que pode ser inteligente, mas ali tem um interesse muito claro e se tornam bajuladoras. E é uma simbiose que existe o toque de Midas, que tudo que toca se transforma em ouro, e nesse caso é o toque de merdas. Né, desculpa a expressão, mas toca e apodrece. Mas você lembra que o Lula foi numa conferência, não vou lembrar qual, internacional, e ele falou na conferência mundial que todo jovem, toda criança brasileira tinha um computador.
sei se ele teve ousadia. Não, ele não é. Lembra aquela história também? Parecia que ele acreditava. Não, lembra aquela história de 20 e tantos milhões de crianças na rua famintas? E ele confessando naquele entreatos, no documentário, dá pra ver, ele no jatinho particular, falando, a gente tira o número e joga mesmo, não é possível que seja isso. Aí vem a importância do que o Rodrigo está falando, do líder tem um conselheiro. O conselheiro é o cara que fica atrás e fica cutucando, falando, olha, calma, e você está exagerando, você está conversando com Deus. E o Don Corleone, né, naquele filme, tinha um conselheiro que era o Robert, era Robert Duval, né? E ele era um irlandês, né? E a importância é que o conselheiro não pode ser alguém que pode tomar seu lugar. O Lula tinha o Zé Dirceu como conselheiro, que era péssimo, porque o Dirceu queria tomar o lugar do Lula. A Dilma tinha o Aloysio Mercadante, também péssimo. Olha, se vocês não leram exatamente sobre isso, eu recomendo o livro novo romanceado do Glenn Fiuza, O Império do Oprimido, onde ele mostra que esse discurso todo é a bondade do gigolô. É o gigolô da bondade, na verdade, não é a bondade do gigolô. É o gigolô da bondade. A exploração que essa turma faz da miséria alheia, do discurso de vitimazinha, e aí ele trata de uma história super criativa, não vou entrar em detalhes, mas ela é ambientada nesse momento da era lulopetista do Brasil. Tem uma história do meu tempo de faculdade de Sociologia que eu me apaixonei. Eu me lembro como se fosse hoje a professora explicando que a história era também o que não aconteceu. A gente tinha que parar um pouco para olhar o que não aconteceu e o que poderia ter acontecido. Então minha perguntinha para vocês agora é o seguinte: o que teria acontecido se não aparecesse o Sérgio Moro, o Deltan, essa turma do Ministério Público Federal, jovens, corajosos, determinados, etc. Essa banda nobre da Polícia Federal? O que teria acontecido com o Brasil se eles não tivessem surgido? Eu acho que havia uma possibilidade nada desprezível do Brasil virar a Venezuela. Estava caminhando para isso, eles estavam tentando. Eu falava isso desde o início, ainda na época da euforia com o PT, né? Não é por falta de vontade deles, daquela quadrilha que estava tomando conta do Estado, que o Brasil não tinha virado a Venezuela. Era porque ainda tínhamos encontrado alguns obstáculos no caminho. Entre eles o próprio PMDB, que eu falava baixinho em palestras, falava, o PMDB vai salvar o Brasil de virar a Venezuela. São coisas que a gente fala só ao pé do ouvido, com alguma vergonha, mas é a verdade e é mais ou menos o que aconteceu. Salvou. Então eu acho que a resposta é essa, não tenho muita dúvida não que a gente ia caminhar naquela direção. Eles tentaram calar a imprensa desde o primeiro dia de governo. As pessoas esquecem disso. CNJ, o Lula tentou expulsar um jornalista porque chamou ele de bêbado, num artigo do New York Times, o Larry Roder. Quer dizer, a cabeça do cara que acha que ele me atingiu num lugar que eu não gostei e ele está expulso do país, é um cara que está achando que é dono do país. Então isso foi desde o início feito dessa forma. Só que houve algum tipo de reação, né? Tanto que tardio, tanto que chegamos perto de desastre total. E os democratas dos Estados Unidos fizeram exatamente a mesma coisa. Agora estão falando que foi o Trump que soltou boatos e mentiras, né? Como se eles nunca tivessem feito isso. Então, você olha para os Estados Unidos e fica feliz, que nós escapamos uma... E eles estão com uma tirada que eu acho genial. Pós-verdade, todo mundo só fala isso agora, a era da pós-verdade. O que me leva a crer, então, que antes do Trump, do Brexit, havia só verdade. Estamos na época da pós-verdade. Agora, então, antes o Obama não mentia para ser eleito. E, na verdade, o que é a história do pós-verdade? Né? É a perda do monopólio da mentira pela esquerda. Então eles estão horrorizados. Como assim eles ousam usar a mesma estratégia que a gente para chegar ao poder? Eles estão apavorados com isso. Então eles estão falando em pós-verdade como se o Obama não fosse um baita mentiroso. O homem da retórica, o homem dos discursos vazios, slogans falsos e demagogia pura. Então é ridículo isso, mas mostra que eles estão incomodados com essa mudança de clima no qual eles não detêm mais o monopólio da manipulação. O conservador, uma das coisas que os conservadores conservam é a ética e a moralidade, porque nós já vimos de longa data, né, o Império Romano cair por falta, que é queda dos valores morais e éticos. Então, um conservador nunca vai ganhar uma eleição para imprimir a ética
sendo não ético. Então vai contra o DNA. Então a gente nunca se elege por causa disso. E o Trump falou, quer saber? Dane-se isso, eu jogo com as cartas da mesa e depois eu vou com as regras do jogo deles, exatamente. E tá dando um show nas indicações, nas nomeações, hein? Mas vai matar do coração nosso amigo Arnaldo Jabor, né? Tá surtando. Alguém vai ter que mandar os homens de branco lá, porque ele tá querendo, tá desejando e incitando, que é pior do que desejar, a morte do Donald Trump, como se fosse um psicopata e que um outro psicopata tinha que salvar o mundo desse psicopata maluco. Quer dizer, é uma questão assim de homens de branco. É assustador. E por que camisa de força. Por que a família Marinho, que quer obviamente ter um jornal de qualidade, continua com uma pessoa que não é jornalista, ele não é formado, nunca teve um professor de jornalismo, ele não é um cientista político, ele nunca fez faculdade de ciências políticas. Não, sejamos francos, ele é um cineasta de porno chanchada. Que fracassou. Nem é muito inteligente, porque fazer porno chanchada você não pode ser muito inteligente. Então, que critérios de seleção... Integridade é o desespero. Você ensinou. Mas ele também plageia, né? Quer dizer, opa, então por que a família Marinho mantém? E ele pode ser um louco, ele pode falar o que quiser, mas como é que uma família Marinho mantém esse pessoal? Eu quero fazer para vocês dois uma pergunta, como tudo no Brasil é pessoal, a pergunta é pessoal, os dois. Até para que as pessoas que estão assistindo entendam por que você se comporta como você se comporta, Rodrigo. Por que o Kennedy está fazendo o que ele está fazendo? O Kennedy, você poderia estar em Seychelles, numa poltrona, olhando para aquele mar maravilhoso, com um lindo livro. Eu estava assim. Até que você me tirou do... Tentador, né? Nós temos 3 gerações aqui, não, nós temos 2 gerações. Está faltando uma geração aqui. Mas tudo Eu quero saber por que você está gastando o teu tempo com comentando jornais todos os dias, mostrando que o Dória está pegando uma prefeitura quebrada. Você mostrou outro dia, puta, eu fiquei assistindo... Imobilizando a garotada. Assisti 3 vezes você para entender, você explicando as pedaladas do Serra. Não, Serra, o Kassab e o próprio Fernando. Foi pedalada do Serra. Eu tive que assistir 3 vezes para entender, porque não é minha praia. Por que você está nessa hoje? Agora eu faço de brincadeira. Acho que agora que eu sei que nada que eu possa fazer vai dar certo, eu já fiz 40 anos isso, não, eu vou fazer só por mas até por desencargo de consciência é muito mais fácil. Mas eu me lembro na questão da dívida externa, eu gastei 7 anos correndo, até tem uma história ótima, vou contar, correndo todos os jornais, etc. Aí eu fui indo trabalhar no governo e na primeira semana, o SNI me liga e diz, queria que o senhor apresentasse seu plano da dívida externa. Eu fiquei meio preocupado, porque o SNI era nosso grande inimigo. Aí o ministro Saad, não, vai lá, você já escreveu tanto, o que eles querem saber? Bom, o SNI tinha uma pilha com tudo que eu tinha escrito. Eles devem ter sido a organização mais competente. Aí eu comecei, a explicar, nós já lemos tudo que o senhor escreveu. Nós queremos daqui para frente. E o Saad, que era o Saad, nunca me fez uma pergunta sobre como é que você quer implantar, etc. É militar. E você deu burro em ponta de faca até cansar, né? E aí eu desisti. Falei, é impressionante. Mas olha só, eu não vou fugir da resposta. Tá nessa? Vamos lá. É um senso, obviamente, de patriotismo e tudo mais. Mas mais do que isso, eu vou voltar antes. Você colocou assim, fazendo uma espécie de meia-culpa, que você se preocupou com vocês. Eu acho isso legítimo. Eu não queria colocar para quem está nos assistindo como se fosse um dilema. O conservadorismo de Boas Chip vai dizer o seguinte, começa sendo um bom pai, um bom marido, um bom cidadão, quer dizer, começa se preocupando com suas coisas. O liberal, mais ainda. Mais ainda, quer dizer, a história de eu quero salvar a humanidade como uma abstração, mas não quero arrumar o meu quarto, isso é uma coisa que o Pondé até implica com a garotada de hoje, né? Isso não é liberal nem conservador. Liberal e conservador começa com responsabilidade individual, vai correr atrás do seu sustento, vai ser um bom pai, vai educar direito seu filho, em vez de delegar que nem o Rousseau fez. Rousseau, o pai da educação moderna de esquerda, o pai do totalitarismo moderno, entregou os 5 filhos para o Estado. Os 5 filhos. E depois quis ensinar a humanidade como educá-los. Então isso não é com a gente. Mas o Médici, se eu não me engano era como o Médici, não lembro, no final do século XV,
final do século XV. Ele já dizia, você tem que cuidar da sua família, dos seus negócios e dos políticos, para que os políticos não destruam seus negócios e não destruam sua família.